nós vamos falar hoje com um calqueio, a qual o título é Se Retroceder. Se retroceder. Ó, se retroceder. Esse é o título. Vamos lá em Hebreus. Está faltando aqui. Não, Hebreus 10, 37 ao 39. Isso. Porque está fora aqui de ordem. Certo. Não é isso não. Deixa eu dar um jeito aqui nisso aqui. Então, abençoados, vamos lá, Hebreus 10, 37 ao 39. Paulo fala aos hebreus, e ele falava sobre doutrina. Sempre Paulo fala sobre doutrina, viu? Por isso é que nós ouvimos Paulo demais, mestre dos gentios. Então aqui nós ouvimos Paulo. Não ouvimos nem Pedro, nem João e nem Tiago. Nem Mateus, Marcos, Lucas e João. Nem Moisés, aqui nós ouvimos Paulo. Falamos de Moisés, falamos de Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Falamos de Pedro, João e Tiago, mas nós damos ouvido a Paulo, que ele é o nosso apóstolo. Você recebe assim? Diga, eu recebo. Anjo tem que ouvir isso. Vamos lá. Porque ainda dentro de pouco tempo, isso no tempo de Paulo, aquele que vem virá, e não. Então existe o quê? Um pouco de tempo. Quando fala tempo, está falando sobre limite. Qual o tempo? Pode ser 1 ano, 2 anos, 2000 anos, isso é tempo. Né? Isso é tempo. E ele diz que naquele tempo, dentro de pouco, aquele que vem virá e não tardará. É engraçado que já se passaram vários tempos e o Jesus que o sistema aguarda não aparece de jeito nenhum. E já passou o tempo, hein? Tem que chegar, não é possível. E tem que ser dentro do cronograma bíblico dos tempos da história que nós acompanhamos depois de ser revelados o Evangelho da graça, com entendimento da lei, porque foi sombra. Vimos que esse tempo se cumpriu, mas ainda se aguardam, porque estão fora de ordem, de tempo. Nem sabem definir o que é lei e o que é graça, o que é circuncisão e incircuncisão. Quando você fala de circuncisão e incircuncisão, é como se você estivesse falando em aramaico, ninguém entende nada. Ficam perdidos em cima disso. Então não tem uma familiaridade com a Bíblia, não tem um costume com a palavra. A palavra não está dentro, a palavra está fora. Então as coisas se embolam na mente do cristão. E aqui o apóstolo Paulo, escrevendo aos hebreus, que eu disse que a teologia sistemática, a teologia dos homens, aonde é o laboratório dos homens, aonde eles colocam Deus para fazer pesquisa, para pesquisar Deus. Teologia é pesquisar Deus, como Deus age, como Deus faz, por que ele veio, da onde ele veio, para onde ele vai, quem ele vai chamar, quem ele não vai, quem vai chamar. Então, é uma discussão do homem, descobrindo, desvendar quem é Deus, que nasceu isso aonde? Na mitologia grega, criando os deuses da mitologia, pegou Deus e colocou no laboratório deles, criaram a teologia, e agora dão direção teológica para o povo, que é o homem falando quem é Deus, não é Deus falando quem ele é. Então a graça, quem tem a revelação, quando Deus fala, cale-se diante dele toda a terra. Nós temos a graça de Deus. Nós conhecemos Deus na íntegra, porque nós não temos teologia. Nós temos a teocracia de Deus, é diferente. Nós temos Deus no centro, dirigindo, nos conduzindo, nos revelando a sua vontade, através do Evangelho da Graça, revelado a Paulo, a qual escreveu 14 epístolas. E nós estamos bem inteirados dela, e aqui está uma delas.
porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Essa é a vida do justo. O justo vive pela fé. Fé é o quê? Certeza, convicção de coisas que se esperam, daquilo que não se vê. Eu não ando pelaquilo que vejo, mas sim pelaquilo que creio. E a fé, ela cria a imagem real na sua mente de Deus e de toda a sua vontade. Você tem a imagem real aqui. Por isso, quando você fala, você é poderoso. E as coisas acontecem. Porque Deus está onde? Na mente. Vós tendes o quê? A mente de Cristo. Olha que riqueza. Então vamos lá. Todavia o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, que é o nosso título. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação do quê? Da alma. Quer dizer o que aqui? Vida. Você está conservando a tua vida? Ou a sua vida se perdeu? Os crentes que me ouvem. Você conserva uma vida ou você está assim, ou vida, ou morte? Se não está falando, está se praticando, é pior ainda. A gente vê a pessoa um momentinho sorrindo e grande parte da vida se entristecendo. Então ele não tem alegria da vida. Então nós vimos Paulo aqui chamando a igreja dos hebreus. Nós sempre falamos, Deus fala com a igreja. Esse negócio de estar no cantinho, Deus falar reservado no cantinho com alguém, isso é coisa de compadre e de comadre. Isso não é coisa de Deus não, meu irmão. Não, Deus falou comigo, eu estava no meu quarto ali, orando, de repente eu vi uma luz. E aí que vem as heresias todinha que estão aí, brotaram em cima disso aí, abençoado. Dentro do quarto, eu estava no monte buscando e Deus falou comigo. Gozado, o que ele falou com você, ele falou comigo diferente. Não, o que ele falou comigo é que está certo, o que falou com você está errado, é aquela briga. Entre pastores, então, você vê uma briga, não, Deus não falou assim não, cara. Pô, mas peraí, como é que Deus falou? Não, Deus falou comigo assim, não, Deus não falou comigo. Então você vai criar a sua igreja, eu vou criar a minha. Pronto, acabou aí, virou essa confusão aí. Esse negócio de falar, Deus não fala individualmente, ele fala na congregação. Ele fala para a igreja. Se a igreja não está reunida, ele diz, onde estiverem dois ou mais reunidos, não é unidos só não, reunidos comigo, eu estarei no meio de vós. Então para com esse negócio de Deus falou comigo. O sistema é cheio disso, né? Deus falou comigo, irmã. Olha, Alisson, Deus falou comigo, me mostrou a sua vida. Esse não é Deus, esse é um bandido. Ele falou da sua vida, ué, esse Deus é sacana. Ele entregou a vida do Alisson na mão de uma pessoa que nem gosta dele, está ferrado. Deus fofoqueiro, companheiro. Gosta de briga, de confusão, revelando para os outros? A gente não vê isso aí? Não, Deus fala à igreja. Aqui Paulo está falando para a igreja. A igreja no todo que é de Deus. Se a pessoa não estiver reunida com a igreja, ela não faz parte da igreja. Por isso que aqui nós trabalhamos muito em cima de congregar. Quem não congrega, não faz parte. Então não é merecedor de nada. Ou então da sorte do mundo. Sorte, onde tem sorte tem azar também, né? Então fica bonito. Então, olha aqui, Paulo chama a atenção deles, dizendo, se retroceder, nele, fala da igreja, não se compraz a minha alma. Nele não se compraz. Compraz quer dizer o quê? Favorecer um bem que eu quero para uma pessoa.
então Deus não vai dar o bem para aquela pessoa. Não se compraz a minha alma, eu não tenho alegria nele, como é que eu vou dar presente? Como é que você dá presente para um filho desobediente? Quem dá aqui é bobo. É pai e mãe boba que dá presente para filho desobediente. Você está aumentando a desobediência nele, então você é merecedor da desobediência dele. Você vai ter que sofrer por ele. Você dá para ele o que ele não merece. Agora, Deus não faz isso. Deus é reto. Merecedor é aquele que fez por onde obter aquela bênção, né? Vamos dizer assim. Se não é, não é. Vai ficar navegando. Igual, por exemplo, eu não gosto muito de ajudar as pessoas. Não gosto. Não é que eu não gosto. Eu não devo. Porque se eu ajudo uma pessoa, sabe o que acontece? Eu estou dizendo que aquela pessoa não tem anjo e ela não tem Deus. Se você ajuda, você está dizendo, ela não tem Deus, coitada, ela não tem anjo. Tudo bem. Aí você vai dar para ela. Eu gosto de ver Deus operando numa vida. Falei, vamos ver o que vai acontecer com ele. Vamos ver o que os anjos vão fazer a favor dele. Vamos ver. Ih, não fez nada. Cara, você está complicada a tua vida mesmo. Porque passar por luta todos nós passamos. E lá na frente Deus o quê? Socorre, tira a gente de lá, traz você num lugar como esse, no Ministério da Ciência de Cristo, e te instrui e você começa a viver bem, feliz em toda e qualquer situação. Agora, se você ajuda, você impede o anjo de atuar naquela vida, porque você ajudou. Então, tá bom. Ele não vai reconhecer nunca isso, e ninguém sofre de graça. Todo mundo sofre porque semeou. Todo mundo é feliz porque semeou, aqui não tem nada de graça, tem que se fazer alguma coisa. E Paulo aqui estava falando para os hebreus. Olha, todavia o meu justo viverá por fé. O que é viver por fé? É uma vida de relacionamento com Deus. Fé é relacionamento, porque fé é o quê? Não é dom de Deus? Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom. Então, o dom que Deus te deu é para você relacionar com Deus 24 horas. O meu justo viverá por fé. E se ele tem a vida abundante de fé, o que acontece? Ele diz, se retroceder, pronto. Por isso que eu não gosto de ajudar muita gente. Por isso que aqui nós não fazemos campanha, aqui nós não fazemos sopão. Nós fazemos sopão à meia-noite aqui? Meia-noite eu estou dormindo na minha casa, meu amigo. Não, vou lá fazer sopão, vou lá ajudar as criancinhas na rua, vou dar pão para elas, vou fazer isso. Peraí, você está ultrapassando Deus? Ah não, mas eu gosto tanto de ajudar. Peraí, a sua ajuda está prejudicando essa pessoa. Quem sabe ajudar é quem? É Deus, meu irmão. Só Ele sabe ajudar corretamente. Você quer alguma coisa na vida daquela pessoa, vai lá e prega o evangelho para ela. Aí você está ajudando aquela pessoa. Agora, se você não pregar e querer ajudar com sopão, você está dizendo para eles, continua aqui nessa miséria, porque a minha alma tem prazer de ajudar miserável. Você está se engrandecendo. Você está recebendo a glória de Deus, meu irmão. Quem sabe fazer o que é correto é só Deus. E aqueles que estão submissos a Ele. Por isso que eu não me ocupo com isso. Meia-noite eu estou na minha casa. Ou preparando o calqueio para os abençoados, ou louvando o Senhor, assistindo um bom filme, uma novela. Ou então dormindo. E você não pensa nos pobres? Peço. Que, no entanto, continuo pregando o evangelho assim, meu irmão, sem parar, porque eu quero que essa palavra chegue neles, e eles dizem, olha, eu não sou pobre, eu sou filho de Deus, e filho de Deus é enriquecido. Ele chega a essa consciência. Por isso que eu não ajudo, dando sopão, dando camisolão, dando um montão de coisa. Deixa ele lá, deixa. Deus está no controle, meu irmão. Mas
Como que eu vou pregar o evangelho se o irmão está com fome? Oh, calma aí, que aí não está com fome não. Belo Horizonte, alguém passa fome em Belo Horizonte? Quem passa fome em Belo Horizonte, meu irmão, é só quem quer. É só ele ir nessas... Como é que chama o lugar lá? Popular, é. Restaurante popular. É R$1, R$2. Você chega lá, todo mundo paga um almoço para você lá. Tem esse negócio não. O cara está ali porque está com alguma situação. E a única coisa que pode resolver a mente de uma pessoa que está numa situação de pobreza pedindo esmola é o quê? Trazendo uma palavra que organiza a mente dele, ele levanta e vai caminhar com as suas pernas. Assim é, abençoado? Então, o justo viverá por fé. Quem é justo? Nós que fomos justificados pelo sangue. Vivemos é pela fé. Como? Crendo, chamando a existência. Não queixando da vida. Quem anda pela fé não queixa da vida, meu irmão. Você vê uma pessoa queixando da vida? Ih, tá na carne. Você é filho do Deus vivo. Você anda pela fé, rapaz. Fé é relacionamento comum com Deus. Então tem alegria, gozo, prosperidade, abundância, assim é? E se não chegou ainda, ele diz, está chegando. Não deu hoje, vai dar que dia? Amanhã. E isso é viver pela fé. Agora ficar pedindo esmola, meu irmão, que é isso? Isso é a maior vergonha de um ser humano. Deus não criou dessa forma nenhum filho dele, tá? Então veja bem, o justo viverá por fé. Se retroceder, aí vem o quê? A punição. Qual a punição? Olha aqui, nele não se compraz a minha vida. Eu não estou feliz com esse cidadão que retrocedeu, parou de andar por fé, eu não estou satisfeito com ele. Então nele não se compraz, quer dizer, não vai vir o que está vindo para aquele que eu me comprazo. Pode ver, o que compraz é diferente do que não compraz. Assim é, pessoal? Você recebe isso? Então Paulo chama a atenção deles aqui. E os hebreus, abençoados, que Paulo estava conversando, eram já uma nação milenar. Uma nação que estava acostumado às instruções. Porque, olha, um judeu, ele é ensinado a Torá ou a lei desde quando ele sai do ventre da sua mãe. Sabia disso? O papai e a mamãe ensina, pega eles e põe a Torá na cabeça deles. Então era um povo que era o quê? Muito educado com as coisas de Deus, abençoado. Muito educado. Então, quando Paulo conversava com eles, então Paulo está conversando com alguém que já tinha o quê? Uma educação milenar. Uma educação rica. Já estava acostumado a ouvir a palavra de Deus. Então Paulo pegou aquele povo ali e começou a dizer, olha, se você retroceder, o Senhor não se agrada de você. Porque vocês receberam muita instrução e viram muito o poder de Deus. Não é assim conosco também? Quantos aqui já não tiveram experiências e experiência com Deus? Só de você estar aqui mostra que você é uma pessoa de experiência com Deus. Senão você não estaria aqui mais não, pessoal. Você vê quantos já abandonaram o barco? Abandone o barco e procura versículo ainda, isolados aí, para poder justificar o barco que ele pulou. E você olha a vida dele, está só naufragando. Cada dia está o pior, e nós cada dia é melhor. Assim é, abençoado? Padre. Continuamos aqui no Hotel Financial, que é um belo lugar, né? Que entra. Olha como é que é bonito isso aqui. Quantos gostariam de ter uma congregação dessa, no hotel desse, com uma recepção daquela? Elevador, banheiros lindos, maravilhosos, ar-condicionado, cadeiras bem conduzidas. Aqui nós temos projetor, temos computadores, tem som, tem bateria, tem guitarra, tem cantores. Internet à vontade. Nós não temos miséria conosco aqui, abençoado. Papai! Temos um cafezinho especial que a Jane traz. Qual igreja tem isso, meu irmão? De graça. Semeado pela irmã. Todo dia, sei lá, tem um chazinho, tem um café, tem biscoito, tem suco. Temos almoço aqui no restaurante 4 estrelas aqui, ó. Pô, caramba, todo mundo almoça ali bem, tá? Festa.
temos os nossos almoços aqui. Olha, nós não temos miséria conosco, tem? Tem isso não, meu irmão. Todo mundo bem vestido, todo mundo alegre, feliz, chega aqui, uma alegria, sai mais alegre ainda, porque depois de ouvir uma palavra poderosa, anima ele mais, vive a semana gloriosa. Então nós somos um povo abençoado, porque nós não retrocedemos. O justo viverá por... E nós somos justificados pelo sangue de Cristo, vivemos pela fé, confessando a boa palavra e educando-nos cada vez mais. Então tem que fazer a diferença de quem serve ao Senhor e de quem não. Tem que ter diferença, meu irmão. Eu vejo dessa forma, porque é assim que está escrito. Então, Paulo chama a atenção dos hebreus a uma situação. E aqui, em Hebreus também 5, 11, 14, olha aqui a chamada de Paulo para esse povo, em posicionamento. Em posicionamento. Então você tem um posicionamento aqui, olha. Paulo diz: a esse respeito temos muitas coisas que dizer, e difícil de explicar. Então ele estava falando sobre a vinda de Cristo, sobre a reunião da igreja. Então Paulo diz: olha, a respeito temos dessas coisas, temos muito a falar, e coisas difíceis de explicar, porque o judeu, porque estava muito envolvido com a lei, então ele não entendia muito o que Paulo falava da graça, e era difícil Paulo explicar, porque a mente deles estava o quê? Agarrada, acirrada numa religião judaica, que Jesus já havia acabado com ela, como ele mesmo diz, Paulo em Romanos 10, 4, ele diz: o fim da lei é que já tinha acabado a lei, mas ele estava conservando aquilo, e ele vem dizendo: porquanto vós tendes sido tardios em ouvir. Olha, tudo está no ouvido, abençoado. Por isso que aqui não tem joelho no chão, aqui não tem monte, aqui não tem jejum, aqui não tem corrente, não tem voto, aqui não tem batismo no corpo, dá banho em corpo. Você toma banho todo dia, pô, então você batiza todo dia. É o que eles fazem. Piscina, joga você na água, limpa você ali. Então aqui não tem esses negócios, caminhada. Lá em Aparecida do Norte, vão caminhar até lá, incenso, velas. Aqui não existe isso. Vamos fazer um trabalho ali na esquina, colocar uma galinha ali morta, vamos colocar cachaça, vamos colocar vela. Não, aqui não existe essas coisas. Fazer circuncisão, né? Quer dizer, aqui não existe isso por causa disso aqui, meu irmão. Nós não somos tardios em ouvir. Olha, e é difícil você entrar no ouvido das pessoas. Porque, sabe o que acontece? É isso que Paulo estava sentindo aqui, ó. A dificuldade de fazer com que aquilo que ele recebeu no terceiro céu, enfiar na cabeça dos hebreus. Porque havia uma barreira que era chamada religião, que vicia o camarada. Cria uma barreira, cria uma cera de tal forma no ouvido da pessoa, que você fala, ela te ouve, mas não te entende. É o que estava dizendo aqui Paulo aos hebreus. Vocês são tardios em ouvir. Paulo falava, esse cara assim: ei, como é que é? Não. Seu abençoado, não, Deus te abençoe. Não, você é completo, não sou. Você é completo, não, eu tenho defeito. Não, você é perfeito. Não. Então era uma dificuldade. E Paulo diz: vocês estão tardios em ouvir, pois com efeito, quando deviam ser mestres, atentando ao tempo decorrido. Então Paulo teve um tempo decorrido com eles, ensinando, mas eles não davam ouvido. É como alguém sentar aí me ouvindo, mas não me atendendo. Eu falo que você é abençoado, você diz: porque você não me conhece. Não, você é abençoado. Você é rico, você não sabe onde eu moro. Não importa, importa é o que vem do trono, e você tem que ouvir. Porque se você ouvir, olha aqui, se você ouvir, acaba com todo o mal que está sobre você.
Acaba completamente. Porque tudo está no ouvir. Dá atenção. Então ele diz: vós tendes sido tardios em ouvir, pois com efeito, quando deviam ser mestre, porque quando você dá ouvido, você vira mestre. Mestre é aquele que sabe o quê? Viver bem. Porque ele sabe fazer as colocações, as administrações. Essa expressão mestre é uma expressão elevada. Ele sai do mesmismo do mundo, da população, ele sai, porque ele é mestre. Todo mundo, olha, lá vai o mestre ali. E o mestre, não é que ele não gosta de juntar com as pessoas, mas ele é mestre. Senão ele vai ouvir um tanto de asneira no meio do povo, que ele vai falar, não, isso dói meus ouvidos. Ele não é metido, ele não discrimina ninguém, mas ele é um mestre. Mestre é posição um pouco recuada da maioria das pessoas, porque ele vê as pessoas cometendo erros, e ele muitas vezes não pode falar nada, aí ele se evade um pouco ali, né? Sai do meio, porque ele é mestre. Você é um mestre? Porque Paulo está dizendo, olha, quando deviam ser mestres, decorrido o tempo, atendendo o tempo decorrido, tendes novamente necessidade que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares do oráculo de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite, e não de alimento sólido. A gente prega, né, esse evangelho, as pessoas falam, não, o que você fala é muito difícil de entender. Eu não aprendi assim, eu falei, e daí? Eu estou te ensinando novas coisas. Você não gosta de novas coisas? Não, eu gosto de ficar com o ensinamento de papai, mamãe, Padreco lá me ensinou que eu tenho que fazer Pai Nosso, e eu gosto de fazer Pai Nosso, eu gosto de falar Ave Maria, Mai, como é que fala? Nossa Senhora, eu gosto de falar isso, Nossa Senhora, eu gosto, eu aprendi assim, rapaz. Os meus avós me ensinaram desse jeito. Como é que eu vou mudar agora? Agora, depois de velho, eu vou mudar? Eu falei, Tem gente que gosta de viver mal. Tem gente que gosta de viver mal. Fazer o quê? Ele não gosta de mudança, ele não gosta de renovação. E aqui há uma renovação gloriosa. Então, vos tornastes necessitado de leite e não de alimento sólido. O cristão que anda pela fé, ele quer sempre ouvir coisas ricas. E ele agrada da pregação. Os que necessitam de leite vão para onde? Para as correntes, para os votos. Vão buscar aquelas coisas mais rápidas, né? A varinha de condão, né? E vai resolver o problema dele no tranco, no conhecimento, não na sabedoria. Então, abençoado Paulo chama a atenção daqui, que pelo tempo eram para ser mestre, ouvindo Paulo a pregar a graça. Já eram para serem mestres. Então, quando nós ouvimos um mestre, nós nos tornamos também o quê? Mestres. Mestre no fazer a vida ficar feliz. Mestre ao deitar, mestre ao levantar. Você é mestre 24 horas, meu irmão. Não desce desse trono aí não desce dessa cadeira aí não. Mantém firme nela, porque ela que vai te levar a uma glória tremenda. Em Cristo. Então nos tornamos também mestre, se der a devida atenção. Se não der, você vai ser simplesmente um ouvinte aqui, mas não praticante. Então, quando não ouvimos com atenção, caminhamos um tempo, quando não damos a devida atenção. Você vem, senta aí, ouve, abraça os irmãos, abençoado, sou abençoado, e garrega aquelas gargalhadas, né? Abraça e pá, mas não tem atenção, não ouve, não assimila a palavra. Não, esse negócio tá... se tivesse uma oração poderosa aí, eu gostaria muito mais.
Assim? Se tivesse um óleo de Israel, rapaz, mete o óleo, ora e eu já vou embora com a bênção de Deus. Não é assim? Gosta de ser enganado, gosta de ser lubridiado. Aqui não, você tem que ser um mestre. O mestre gosta de ouvir. A palavra diz que o mestre, ele cala e ouve. O mestre. Todo cara que é mestre, ele ouve. Quando não é, ele sempre quer passar na frente dos outros. E dá a opinião dele também. Não tem opiniões, cala, ouve primeiro, assimila, julga, retém o que é bom. Olha aí o mestre. Retém o que é bom. Não ultrapassa. Opa, tem sabedoria nisso. Como é que é isso aí mesmo? Esse é o mestre. O sábio, ele sempre ouve. Assim é, abençoado? Então seja, e eu creio que você é um mestre, um sábio. Quando não ouvimos com atenção, caminhamos um tempo, logo retrocedemos. Você pode ver que Paulo diz aqui, pelo tempo decorrido, já eram para vocês serem mestres, e vejo que novamente necessitam de leite, e não de alimento sólido. Então quem não cresce aqui, meu irmão, sabe o que vai acontecer? Ou ele fica aqui no vício, ou ele retrocede. Ele não cresce. Você vê que a expressão dele continua a vida dele continua a mesma coisa, ano a ano, a mesma coisa, não muda. Então nós precisamos de mudanças, e a mudança, ela é trazida na mente pelo conhecimento. Assim é, abençoado? Você recebe isso? Papai. Então, quando a pessoa não anda com atenção, ele naufraga na fé. E volta para a lei, que não procede de fé. Geralmente retorna para a lei, porque ele se torna religioso. Igual nós falamos aqui, já tivemos muitos abençoados no nosso meio que dizia, papai, estou reinando em vida. Aí sumiu, não congrega mais. Passados uns meses, alguém encontrou com ele, e ele diz, nossa senhora, você está bonita, hein? Ora! Então você vê o que a mente dessa pessoa se tornou. Podre. Estragou. Por quê? Porque retrocedeu. Porque não se manteve firme, né, na pregação, naufragou, né, e entrou na religião. Paulo diz lá em Gálatas 3:12, para aqueles que retrocedem, ele diz o seguinte, ora, todo aquele que se alimenta de leite, o que Paulo diz? Se tornaram o quê? Necessitados de leite. Então Paulo vem dizendo, não, onde você estava aí? Tá. Ele vem dizer, a lei não procede de fé. A lei não procede de fé. Então na lei não existe o quê? Fé. Quem está na lei não anda como justo pela fé. Por quê? A lei não procede de fé. Ela é natural. Não vou buscar Deus para que aumente a minha fé. A lei não procede de fé. Ela não chama fé, ela é natural. Ela é para a carne, ela não é para o espírito. Então quem anda na lei, nas obras da lei, não procede de fé. Então o que acontece? Todo o sistema religioso está aqui comprometido com essa palavra aqui, abençoado. Não, vem aqui, irmão, porque nós temos um irmão de fé aqui. O que ele faz? Ele prega o evangelho? Não, ele tem oração. Então, não procede. Essa fé aí é uma fé mentirosa. É uma fé fingida. Não é uma fé natural, não é uma fé de Deus. Não, ele faz oração, meu irmão, pela fé em Deus, porque ele tem muita fé em Deus. Olha, a lei não procede de fé. Nela você não vai achar fé. Mas aquele que observar os seus preceitos, por ele viverá. Se alguém conseguir, e ninguém conseguiu, né? Que, no entanto, a fé encerrou. Aliás, a lei encerrou. Então, a lei não procede de fé. Todo o sistema religioso está comprometido disso aí. Eles vivem na lei. Eles não vivem na graça. Eles vivem buscando bênção. Então, está mostrando que eles estão vivendo segundo a ordem de Moisés. Então, estão sem fé. Por isso que Paulo diz
que haveria uma fé que de futuro seria revelado. Então Paulo falava isso, e ele, como um homem judeu que usou muito essas expressões, diz: olha, na lei não procede fé. Lei não tem fé. A fé é a fé da graça, que de futuro há de ser revelada. E nós recebemos essa fé. Assim é, porque ela veio pela a graça de Deus. Então, fé em Deus são obras mortas. Não funciona. E o que gera fé é a pregação das 14 epístolas de Paulo. Porque essa é a fé genuína que Paulo trouxe do céu para nós. Lá em Romanos, 10, 16 e 17, ele vem falando sobre isso. Mas nem todos obedecerão ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Então a pregação é que gera fé, abençoado. Se eu estou pregando essa graça, e se você não der crédito a esse Evangelho que nós pregamos, você vai viver na carne, a semana toda na carne. Você vai sofrer a semana toda. Você pode ver que sofre a semana toda. Agora, se você der ouvido à nossa pregação, você vai viver por fé. Então você vai ver realmente luta, mas você vai ver operações gloriosas de Deus na sua vida. Porque você chama a existência, e a cobertura angelical hoje, ela ouve quem tem esse procedimento de fé aqui, ó. Quem acreditou na nossa pregação? E assim, quem acredita na pregação? A fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. Na outra tradução diz: a fé vem por ouvir e ouvir o Evangelho de Cristo. A pregação é para o quê? Ouvir. Por isso nós falamos que tudo tem que estar onde? Ligado ao ouvido. Você tem que trazer o teu corpo aqui, porque o teu ouvido está no teu corpo. Você traz com o teu corpo o teu ouvido, recebe a palavra da fé, você vira uma pessoa nova, renovada, comprometida com o céu. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo e não de Moisés. Assim é, abençoado? Temos que alimentar essa fé. Temos que alimentar essa fé. Aí nós vimos lá em Efésios 1,13, ele vem dizendo aqui, olha: em quem também vós, olha aqui, em quem também o quê? Vós é quem? Nós que estamos aqui, ó. Vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, que é a graça, depois que ouviste, aí tudo está na questão de ouvir, não é de fazer obras, mas é de ouvir, com joelhos dobrados. Quantos estão de joelho dobrado aqui? Assentadinho. Esse é o melhor joelho que tem aí, dobrado. Está dobrado teu joelho. Se está sentado, teu joelho está dobrado. Não, tem que pôr com milho debaixo do joelho. Não. Eu não estou falando idiotice, estou falando uma coisa que é espiritual, assentado com o joelho dobrado. Está aí, ó. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, ouviu o evangelho da vossa salvação, que é a graça, tendo nele também o quê? Crido. Fostes o quê? Selados com o Santo Espírito da promessa. Então, para ser cheio do Espírito, você não tem que ir lá gritar e receber o Espírito, como eu vi um pregador essa semana falando sobre que nós temos que pregar sobre a doutrina do inferno, para a igreja ficar atenta às coisas de Deus. Deus está no inferno, cara, mano. E ele entra com isso aqui, porque o Espírito derramando na nossa vida, aí ele começa, está parecendo que está chupando cana, para falar que está cheio do Espírito. Porque para ser cheio do Espírito tem que fazer esses gestos desequilibrados, Não tem gesto desequilibrado nos púlpitos? Está cheio do Espírito, a pessoa fica andando assim, aquelas danças meio esquisitas, aquele gesto, meu irmão, está cheio do Espírito. Que espírito de porco aquele ali, meu irmão. Que é isso aí? O Espírito é espírito de equidade,
é de equilíbrio. Quem está cheio de espírito é equilibradíssimo. Tem uma coordenação muito boa. Quem está cheio de espírito tem coordenação, meu irmão. Não anda descontrolado, desequilibrado, falando coisas desentendidas, cuspindo em todo mundo, gritando, desequilibradíssimo. Eu lembro quando eu era do sistema, caramba, quando começava aquele negócio de busca do espírito, que parecia que estava descendo, tranca-rua, Exum. Pois, vão me matar, irmão. Que nem existe, né? Aí entra desequilíbrio, aí puxa, ai, glória, glória. A pessoa não conseguia controlar a voz dele. Ficava, glu, 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 para, irmão, não, glu, 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 para, glu, glu, glu. Quer dizer, desequilíbrio total. A pessoa está sem coordenação, como é que pode ser de Deus? A doença de São Guido? Não, o sistema é de rir, meu irmão, é de rir. Então, tendo nele também que isso, vocês aprenderam com quem? Com Pedro. No chamado dia de Pentecostes de Atos 2. Recebeu como língua de fogo aí, que o pessoal começou a parecer que estava bêbado. Engraçado, se o cara está cheio do Espírito, se ele ia estar cheio, então ele tem que andar como bêbado, 24 horas, desequilibrado. Estou cheio do Espírito, irmão, estou cheio de Espírito. Engraçado que depois para, então acabou o Espírito. Então ele não está cheio do Espírito, está cheio de espírito mal. Espírito de porco ali. Tendo nele também crido, no que? Na pregação, foste selado com o Santo Espírito da promessa. Então, coerente, você ouviu a voz de Deus, caiu, destilou, teve revelação, o Espírito te sela. Aí, a partir dali, você tem uma vida equilibrada. Se você era desequilibrado, você passa a se equilibrar. Se você era malfeitor, você passa a ser benfeitor. Se você roubava, agora você dá. Se você enganava, agora você não engana mais. Se você judiava das pessoas, agora você não judia mais. Se você falava mal das pessoas, agora você não fala mais. Olha que bonito. Equilíbrio, meu irmão. Equilíbrio. O Espírito é para trazer equilíbrio. Equidade, equilíbrio. Moderação, domínio próprio. Esse é o fruto do Espírito que eu conheço. Então, agora, temos que alimentar dessas palavras da salvação. E para alimentar, você tem que estar o quê? Congregando. Lá em Salmo 82:1. Vamos lá, abençoado. 82:1, ele diz: Deus assiste no monte, na esquina, de joelho e boca no pó, na corrente, na romaria, na trajetória de Belo Horizonte a pé até lá, Aparecida do Norte, subir de joelho na escada lá de Mexendo do Rio, lá, aquela igreja lá que sobe de joelho lá, o dando chipotada, Deus assiste na congregação divina. Você quer ser assistido, você quer ser alimentado, venha congregar. Olha, eu sinto os irmãos que deixam de congregar, porque a palavra não falha. A palavra não falha, pessoal. Isso aqui é o mais importante da vida de um cristão, está aqui. Eu não abandono isso aqui de jeito nenhum, meu querido. De jeito nenhum. Eu não deixo de congregar, porque eu sei que esse é o meu alimento sólido, está aqui. Se eu deixar de alimentar, eu estou correndo risco. E eu, como não gosto de andar perigosamente, porque quem anda perigosamente, ele tem surpresas. Eu não ando perigosamente, eu estou sempre firme, porque eu sei que eu congregando na congregação divina, o meu Deus estabelece julgamento a meu favor. Está escrito, Ele diz: Deus assiste na congregação divina, no meio dos deuses estabelece o seu julgamento. Qual o julgamento que ele tem para mim e para você? Deus vai me revelar lá em casa. Então você vai estar ferrado. Quem não vai falar lá, ele assiste na congregação divina. O que está estabelecido para mim e para você?
é do trono da graça que você vai receber. Se não for do trono da graça, você não vai receber. E se você não vem, você não recebe. Se você não recebe, você tropeça. Porque em situações você vai ter que resolver. Você vai resolver com qual mente? Se você não tem os ensinamentos. Então, vai sofrer de graça. Vai sofrer de graça. E aqui não tem negócio de ligar para o pastor para orar por você, não. Pastor, ora por mim, que eu estou numa luta. Aqui não existe isso, não. Na congregação também não tem telefone especial para você ligar para receber oração, não. Se você não vier na próxima semana, vai continuar o embargo sobre ti, meu irmão. Ou pega o WhatsApp e começa a ouvir, repetir 1, 2, 10 vezes para você procurar entender. Porque o maior entendimento está quando você vem aqui. Você fez um sacrifício de louvor, não é isso? Então, no meio dos deuses, estabelece o seu julgamento. Então, aqui diante do trono, no congregar, que você vai ser ricamente abençoado, né? Salmo 55, ele vem dizendo, olha aqui, ó. Congregai os meus pecadores. Congregai os meus pecadores. Não, ele disse, congregai os meus santos. Os que comigo fizeram uma aliança. Como fizeram aliança com o Senhor? Aliança não pode ser quebrada não, viu? Essa aí não pode não. Então, olha, congregai os meus santos. Então você é santo, você tem que congregar. O santo não pode ficar dentro de casa não, meu querido. Domingo ele tem que estar, é aqui. Não, mas recebo que os anjos de Deus estão aqui. Ou você está correndo o risco dele não estar. Como eu não gosto de viver perigosamente, então eu não corro risco, eu prefiro estar aqui. Porque aqui eu tenho certeza absoluta. Assim é? Então, se retroceder, a minha alma não se compraz dele. É o que diz lá em Hebreus 10, 38. O que é compraz? Ação. Eu coloquei aqui. O que é compraz? Ação de realizar um desejo em outrem, em alguém. Então, Deus tem um desejo a realizar sobre a tua vida e você está fora da congregação. O que vai acontecer? A minha alma não se compraz dele. Então, o que ia realizar não vai acontecer. Não vai acontecer. E ele vai vendo acontecendo em você, e fala, por que comigo não está acontecendo? É porque a minha alma não se compraz de quem retrocede, de alguém que não congrega, alguém que não semeia, alguém que não faz a palavra correr. Aí nós vamos ver a diferença, né? Faltou boa consciência naquele abençoado, como a gente vê muitos que não têm essa boa consciência. Ele não se apega nisso. Lá em 1 Timóteo 1,19, Paulo a Timóteo, para que ele trouxesse essa palavra em Éfeso, ele vem dizendo o seguinte, olha, mantendo fé e boa consciência, é duas coisas que você precisa, que eu preciso, manter fé, o meu justo viverá por fé, e boa consciência, saber qual é a vontade de Deus, e a vontade de Deus é, congregai-vos, essa é a vontade de Deus. Quando há congregação, quando chegam os santos aqui, ele está na obediência. Por quê? Ele tem boa consciência. Ele diz o quê? O que é consciência? Fala sobre o que? Ciência. Qual é a ciência de Deus? A graça. Então, quando ele diz boa graça, boa consciência, esse é o ministério da ciência de Cristo, que é a graça. Então você tem que ter essa boa consciência, a graça tem que estar em você, meu irmão. Você tem que saber onde você vai, o que você fala, o que você pensa, como você confessa a palavra, como você ordena a sua vida, porque senão vamos naufragar. Mantendo fé e boa consciência, tendo rejeitado a boa consciência. O que é rejeitar a boa consciência? Rejeitar a graça. Ciência.
Boa consciência. Consciência é o quê? Vem a ciência. Qual é a ciência de Deus? A graça. Rejeitando a graça. Quando você deixa de congregar, você está rejeitando a graça. Ou quando ouve, não está ouvindo. Também. Está rejeitando a graça. Você não está de acordo com a graça. Vieram a naufragar na fé. A fé passa a não ser mais a fé operante. É a fé fingida. Não a fé verdadeira. Quando ele fala, nada acontece. A vida dele continua aquele mesmismo. Como nós falamos, correndo atrás do rabinho. Ele fica correndo atrás daquela vidinha dele ali, a vida toda. Então aqui nós despertamos a você dar crédito à boa consciência, quer dizer, dar crédito à graça. Como? Congregando, semeando, fazendo a palavra correr. Vai acontecer algo na tua vida, sobre modo excelente, porque isso é promessa de Deus. Mas não aconteceu ainda. Continua. Porque aquele que prometeu é fiel. Padre. Fiel quer dizer não tem variação. Vai acontecer, abençoado. Mantém firme. Conserva isso. Porque você não vai naufragar. Assim é? Minha alma não se compraz, quer dizer, a ação de realizar um desejo a outro não vai acontecer. Faltou boa consciência, faltou graça. Tem gente que se apega às coisas naturais. Mantendo fé e boa consciência. Romanos 11:33, Paulo, o que ele fala aqui? Olha como é que Paulo era tão interessado nisso aqui. Esse tem que ser também o nosso interesse. Paulo diz: sejais meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele vem dizendo: profundidade da riqueza. Essa expressão profundidade, porque o cara foi fundo. Ele não ficou nesse mesmismo aí. Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta. Que profundidade tem isso, rapaz? Deus é fiel. O que ele é? Deus é mais, Deus é mais. Deus é mais. Só Deus na causa. Só Jesus na causa. Que coisa mais infantil. Não, Deus vai nos ajudar. Olha que coisa mais infantil. Põe nas mãos de Deus. Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus. A mão de Deus? Eu vou segurar na mão de Deus, cara? Você está ainda nessa, companheiro? Nossa, você está louco? Deus não tem mão em Deus. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios 3,16: ou não sabeis que vós sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós, e o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Vou ficar segurando a mão de Deus, rapaz? Que pobreza! Que pobreza! O crente é pobre. Tem que fazer uma limpeza para se tornar rico. Expressão rica. Então falta boa consciência. Não mantém lá em 1 Timóteo 1,19. Ele vem dizendo aí, esse acho que nós não falamos ainda, não. Mantendo fé e boa consciência, por conta alguns tendo rejeitado a boa confiança, naufragaram. Vieram a naufragar na fé. Que vida ruim, né? Romanos 11:33, deixa eu só terminar aqui, que aqui tem riqueza, né? Paulo diz: profundidade da riqueza, tanto da sabedoria, né, da oração, jejum, monte, campanha, sal grosso, água benta, água frutificada. Ele diz tanto da sabedoria como do conhecimento. Noutra tradição diz aqui, tanto da sabedoria como da ciência de Deus.
Quando você tem a ciência de Deus, a sabedoria de Deus, você diz quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os teus caminhos. Então você começa a ver uma vida diferente, você começa a viver o paraíso na terra, abençoado. Você começa a viver isso aí, ó, o gozo, a satisfação. Então a graça nos dá liberdade, essa liberdade gloriosa de desfrutar com Deus o melhor, né? Dentro dos limites de Deus, lógico, né? Deus tem limites para a igreja, tudo te é lícito. Lá em 1 Coríntios 6,12, ele vem dizendo aqui, olha, aqui, todas as coisas me são lícitas. Olha que coisa bonita. Isso é Deus falando. Ele fala, olha, não pode dar muita liberdade para a pessoa não é assim? Não é assim? A pessoa não fala desse jeito? Não dá muita liberdade. Eu gosto da minha igreja tem uma doutrina, meu filho. Nem o pelo das pernas nós arrancamos. Não depilamos, que isso? Não pode fazer transição de Não, rapaz, eu gosto de igreja. A doutrina da minha igreja, a doutrina da minha igreja, menino. Essa é a igreja. Essa é a igreja. Corta cabelo lá para você ver, você vai ser desligado. Você não vai para o céu porque você cortou o cabelo. Aí aquelas abençoadas passam num salão, estão aquelas mulheres tudo bonita lá, cabelão, né? Maria Senhora, Maria ali com o salão, passa lá as mulheres toda bonita, sai de lá que as mulheres lindas, aí as que são do sistema, olha assim e falam, diabo, diabo, capeta, tá amarrado. Que vontade de ter isso aí! vontade de ser um capeta. Esse capeta em mim ia ficar bonito, rapaz! Não é assim? O Senhor diz, olha, todas as coisas te são lícitas, rapaz. Você pode ficar à vontade aí, meu irmão. Você tem licença para fazer o que você quiser. Mas está escrito, nem tudo nos convém. Você ultrapassou o lícito para falar não tudo me convém? Ou você está no lícito primeiro? Primeiro é o lícito, para depois o não convém, o que não convém. Mas primeiro você tem licença para fazer, você não é proibido de nada. Deus não te proíbe, Deus te abençoou, você tem liberdade para fazer o que você quiser. Até para errar você pode errar, pode. E a sua comunhão continua com Deus. Agora, ele diz, nem tudo te convém. Né? Ele diz, nem todas as coisas convém. Né? Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar. Aí tá, por nenhuma delas. Eu vou fazer e não vou ficar dominado. Aí você tem poder, aí você tem glória de Deus na tua vida. Assim é, abençoado. Então nós não podemos retroceder. Quando a pessoa retrocede, ela cai nesse mundo religioso de impedimentos, de proibições, de desgraça sobre a vida. As pessoas só vê demônio, só vê pecado, só vê dificuldade. Olha, eu tenho relacionado com muitos abençoados que são simples, para não falar que são pobres. Para não falar que são pobres, são simples. Aí, muitas vezes traduz a pobreza pela simplicidade, né? Nós não gostamos de falar isso não, porque nós vemos todo mundo rico. Então aquelas abençoadas bem simplesinha, bem pobrezinha mesmo, você vê pelo traçado do rosto, das roupas, né? O chinelo, você vê todo mundo, aquela pobrezinha ali, e ela falando, Deus, eu amo muito o Senhor é uma maravilha na minha vida. Falei, caramba, senhor, como é que pode? Ela não sabe que ela está no retrocesso da vida, que Deus não está atuando na vida dela, porque ela não tem prazer em viver mais. A vida é uma vida de martírio, de carregar a cruz. Ontem, chegando na minha mãe lá, eu ouvi uma senhora cantando na rua, né? A minha cruz que o Senhor me deu, eu a levo com alegria, cantando no meio da rua, rapaz. Eu falei, não, que desgraça, que isso, cara? A cruz, falei, nós só veem cruz, eles não veem o que a cruz beneficiou
para a vida abundante delas. Falei, não, a igreja... Aí eu vejo o pastor, aí me dá ira. Falei, esse é o pastor, esse filho da mãe. Está matando essa mulher. Esse desgramado está matando essa dona. Imagina, todos que estão lá estão mortos. Carregando cruz, cara. Quem carrega a cruz é Jesus, meu irmão. Não, eu não carrego cruz. Quem carregou cruz foi Jesus de Nazaré. Ele veio especificamente para isso. Nós não. Nós viemos para desfrutar da cruz que ele carregou e morreu ali.